foi isso que me atraiu no teatro, né? Que tem aquela a famosa frase lá do ator do Grotowski lá, que se chama Sislavski, que ser ator é como tentar tocar a linha do horizonte, né? Você vai sempre tentar, nunca vai conseguir, mas ela sempre vai estar lá. É uma experiência que alarga a alma, né? Acho que se meter nesses lugares e atuar, eu acho que é confrontar-se consigo mesmo o tempo todo, né? A gente está sempre nesse lugar de se compreender, né? Compreender como eu funciono, como é o meu corpo, como eu penso, como eu respiro. Bom, o ano era 1993, final de 1993, e eu, Max, mais 5 pessoas, sentamos para conversar. Eram pessoas que já vinham fazendo teatro, também outros coletivos, né? Mas nós queríamos alçar novos voos, né? Tínhamos outros interesses com o teatro naquela ocasião, e era um festival catarinense de teatro em Caçador, né? Então nós nos reunimos e, na verdade, foi numa mesa de bar, se não me engano, e começamos a ver que tínhamos algo em comum e a partir daí decidimos marcar uma reunião oficial para discutir a possibilidade de formar um novo coletivo que viria a ser a Tespes Companhia de Teatro. Mesmo sem saber, o que a gente buscava acabou por sendo, digamos, a união desses desejos de fazer algo diferente, que a gente nem sabia o que era ainda, mas a gente sabia que a gente queria fazer alguma coisa que não era o que a gente estava fazendo, era um outro caminho. E aí, para descobrir esse outro caminho, a gente se juntou para trabalhar. O teatro infantil nos dava a possibilidade de começar a trabalhar e sobreviver economicamente, porque naquele período ainda era possível fazer alguns projetos de teatro nas escolas, então havia uma possibilidade da gente receber, né, fazendo teatro. Quando a gente pensa em levar teatro para crianças, também pensa-se muito em formar este público, que desde criança tem acesso à arte como um todo, mas no nosso caso específico ao teatro, ela vai crescer e ter, pensa-se pelo menos, né, interesse por arte. Nossa pesquisa de teatro para crianças, a gente, pelo menos, chegou à conclusão de que eles tinham uma ligação mais forte quando a coisa se dava pelo movimento, né, pela imagem, muito mais do que pela palavra. Eu acho que daí, nesses espetáculos, a gente acaba indo suprimindo um pouco a palavra, mais por essa questão também, por essa linguagem específica. É que eu acho que também dentro do próprio trabalho da companhia, teve um momento que a gente começou a entender que uma coisa que nos caracterizava era um desejo, às vezes, de misturar linguagens, que não era trabalhar com uma linguagem só, ou só com realismo, ou só com isso, ou só com teatro boneco, ou só com máscara, mas utilizar, dependendo da necessidade que às vezes que o próprio espetáculo pedia, a gente ia incorporando esses outros tipos de linguagem. E eu acho que é uma coisa que, inclusive, a companhia vem fazendo até hoje, né? Sempre buscando não estabelecer muito claramente essas barreiras, tipo, o que é teatro, o que é teatro para criança, o que é teatro com música ou sem música, ou com dança, misturado com dança ou com animação, sabe? De buscar a mistura dessas linguagens para tentar fazer com que nasça uma linguagem única para cada espetáculo. Sobretudo, acho que o boneco é um recurso lúdico bastante importante, né? Além de utilizar o recurso como um recurso a mais, um recurso lúdico, uma possibilidade a mais, né? Por exemplo, houve um momento que nós já éramos
éramos apenas 3 na companhia também. Quando você se utiliza, né, desses recursos, você tem a possibilidade, enfim, de multiplicar personagens. Não que no teatro de atores não seja possível, mas no caso da animação, lhe dá muito mais possibilidade de jogo, né? Aí o Quarto Despejo, então, junto com o Contador de Histórias, foram os 2 primeiros espetáculos da companhia, né, que foram os carros-chefes, assim, que afortunadamente fizeram muitas coisas, né? Participaram de muitos circuitos, participaram de muitos festivais. O Quarto Despejo nasce bem no início da companhia, em que nós também ainda estávamos nos firmando enquanto grupo, tentando entender o que produzíamos ou não. Eu já conhecia o texto da Carolina Maria de Jesus, me interessou fortemente aquela temática, aquela mulher, né, escrevendo daquela forma, mas foi uma experiência bastante enriquecedora, bastante forte, não só pelo tema com o qual nós nos relacionávamos, né, que era a questão da fome, sobretudo, dessa mulher que vinha do seu histórico da favela e tudo mais, uma coisa que na ocasião quase não se falava, né, hoje é muito mais comum esse tipo de temática, mas longe de ser um tema vigente, assim, na ocasião. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiam me eram soezes e as condições que eles me impunham eram horríveis. De uma certa forma, pra gente, a gente tem a sensação de que os espetáculos eles sempre são eles têm uma linha que é quase uma continuação, é uma história só que vai ganhando outras formas, mas digamos, sempre uma coisa vai desembarcando na outra. E aí, em Medeia, a gente tentou essa experiência, né, de como que continuar trabalhando dentro da pesquisa, da ação e tudo mais, mas como que todos esses impulsos e todo esse trânsito que passa pelo ator estava recortado, né? Estava num outro lugar que não era tão explícito corporalmente. Apesar de termos nos baseado no texto do Eurípides, eu acho que todo o imaginário que a gente cria com a nossa Medeia era bastante particular e bastante específico da nossa pesquisa naquele momento. Acho que não só para mim que estava em cena, mas a gente sabe que um solo, na verdade, tem um ator em cena, né? Mas tem todo um trabalho de uma equipe que está junto, né? O Pequeno Inventário era um solo para Denise fazer, na verdade. Só que no meio um pouco antes de iniciar o processo, na verdade, a Denise assumiu o posto, né, como diretora do Teatro Municipal de Itajaí. E aí era um lugar que pra gente ficaria difícil, porque ela não poderia viajar. Então, antes de começar o processo, a gente inverteu os papéis. Aí eu fui atuar, que até então eu estava só dirigindo, e a Denise acabou dirigindo esse trabalho. Eu não esperava por aquele peso sobre mim. Fui para a sala e fiquei sentada no sofá. Era isso. Quando surge a possibilidade do Max, não só a possibilidade, mas interesse, vontade e desejo também de desenvolver esse lado como dramaturgo, pra gente foi muito positivo e sobretudo porque também ele é diretor, né, encenador, eu acho que são coisas que andam muito juntas, é importante, né? Lá no início da nossa trajetória, né, antes, por exemplo, de fundar a TESPES, né, eu trabalhei depois, o Max também, com o Lucas Davi, por exemplo, que tinha um trabalho bastante forte na área da dança também. E foi onde a gente também fez dança, experimentou aulas de dança, né? Então aí começa, acho que surgir algum tipo de influência, certo? Que eu acho que, e obviamente, é uma influência que você encontra uma afinidade, porque se não gostasse a gente teria ido para um outro lugar também, né? Então acho que ali a gente se encontrou um pouco. Depois, na própria sequência, né, tentando entender o trabalho do ator, quando a gente estuda com a Periplo também traz, né, esse trabalho que está bastante apoiado na questão corporal e das ações físicas, né? Depois, quando a gente começa a estudar, a gente chega a uma conclusão de que, na verdade, todo teatro, de alguma maneira, é físico, né? Só que, na verdade, não tão explicitamente, né? Tem linguagens que, de uma certa forma, exploram mais esse potencial corporal, né? E outras menos. Em 1997, a Periplo veio a primeira vez ao Brasil, mais especificamente na Unesc, né, em Florianópolis. E aí houve um contato, na época nós estávamos à frente da Associação Itajaense de Teatro, para trazê-los aqui para ministrar uma oficina.
E daí nos conhecemos e em seguida eles já começaram a ministrar um seminário para brasileiros lá no espaço deles, na sede de trabalho em Buenos Aires, que daí sim foi em 99, foi onde eu participei pela primeira vez. E aí surgiu um interesse muito grande pelo trabalho, e porque também era um momento que nós estávamos sentindo muito essa necessidade dentro do grupo, né, de aprofundar alguns conhecimentos sobre fazer teatral. E aí a relação começou a crescer, nós começamos a ir todos os anos para lá também, nesse seminário que eles ofereciam para brasileiros, até que decidimos fazer essa residência lá de 3 meses. E aí desse estágio, dessa residência, surgiu um espetáculo que foi o Bodas, um Ato Cotidiano, que nós circulamos durante 5 anos e participamos de muitos festivais, circuitos, fizemos inclusive circuitos na Argentina também, e foi o nosso primeiro espetáculo que nós saímos, né, para fora do Brasil. Yo lo que percibo en Thespis es que ellos abren nuevas preguntas en cada espectáculo y el espectáculo siguiente de alguna manera confronta con el anterior. Eu acho que é importante salientar também que também dessa relação nasceu a parceria na Mostra Internacional do Teatro de Grupos, né? E eles próprios vislumbraram aqui a possibilidade desse evento ganhar uma outra dimensão. E foi um processo coletivo, né, entre Thespis, Associação Interagência Teatro, o Periplo, né, um processo conjunto que acho que rendeu muitos frutos, assim. E Itajaí, afortunadamente, tem uma tradição, né, não só de todo um movimento cultural forte, mas de festivais mesmo. Eu acho que desde essa época da mostra, né, hoje ainda a gente tem o Festival Brasileiro, e daí é o inverso, né, a gente traz para a cidade artistas de outras localidades e para o público também, porque para o artista é interessante essa relação, mas também para o público. Às vezes você cria um espetáculo, uma coisa, e você pensa que aquilo tudo é muito especial, é muito diferente, é muito único, e daí daqui a pouco você começa a ir em outros festivais, você vê que tem pessoas que estão com os mesmos questionamentos, ou com alguma... Claro, não é o mesmo espetáculo, mas às vezes o questionamento é o mesmo, a linguagem é algo que vai por um caminho parecido, então você vê assim, também tem outras pessoas lá do outro lado do país que têm as mesmas inquietações que a gente. É nesses lugares de intercâmbio, de troca, que você percebe o que nos diferencia, mas também o que nos une. E sem contar que é um lugar potencial de formação, né? Nós mesmos, assim, nossa, quantas oficinas nós fizemos nesses festivais, debates, palestras, críticas, assistir os espetáculos dos outros, né? É um lugar de aprendizado também. Então, a gente costuma dizer que nós somos um grupo que se formou muito nos festivais, né? Nas participações em festivais. Por isso, para nós, a importância é fundamental. O meu nasceu de um convite que a gente fez à Periplo Companhia Teatral, a partir da inscrição no edital, do Iberecena, para comemorar os 20 anos da companhia, né? Então a gente queria fazer um trabalho que tivéssemos nós dois novamente em cena. A gente já tinha definido há algum tempo que a gente não se autodirige, a gente gosta de ter alguém de fora, na maioria das vezes, para que faça esse acompanhamento com a gente. Então a gente achou que naquele momento a Periplo seria um grupo. A Periplo foi o Diego, mas todo o grupo participou do processo, né? E aí juntou-se a isso com a questão da temática, que nasceu com um desejo de pensar o universo trans, que pra gente, a gente achava que ainda é algo que é extremamente invisibilizado na sociedade, é um tema que ainda é muito tabu, né? Hoje em dia a gente já pode falar sobre LGBT, sobre gay, sobre isso, mas o trans ainda é um tema que é muito tabu. E aí a gente, como a gente gosta de se meter nesses problemas sempre, a gente achava que era algo que a gente gostaria também de tentar entender. Os espetáculos, eu acho que eles surgem não só das nossas necessidades artísticas, mas também da disposição que a gente tem naquele momento. Acho que o Índice 22 surge desse novo momento,
comemoração também aos meus 30 anos de carreira, de trajetória artística, com o texto do Max que também já tínhamos vontade de montar em outros momentos, mas ainda não tínhamos tido uma oportunidade. E aí, quando decidimos que era um solo, eu disse, por que não esse texto, né? O Índice 22. Para estar em cena, para atuar, a gente precisa de ter essa flexibilidade, né? De ser várias pessoas, de ser vários corpos, de habitar várias energias, várias pulsões. Então é onde eu entro num caminho inevitavelmente de autoconhecimento e de automobilização mesmo, né? Acho que para poder avançar no meu trabalho como ator, eu preciso desse mergulho, que é um mergulho, né? É um mergulho, muitas vezes, na própria escuridão, no próprio não saber. Porque a essência do teatro é isso, é você habitar outro né? corpo, outra energia, outra cultura, outro lugar que não cabe na minha medida, né? Como que eu faço para romper com a medida, que é a minha, digamos que é o que me limita, ou não me limita, mas pelo menos me expressa. Como que eu faço para romper com isso e me transformar em outro, nem que seja por algum segundo. Tudo que eu puder fazer que amplia a minha experiência é válido. Eu acredito nisso, né? Tudo que eu puder fazer, porque assim, por que eu vou me contentar a viver uma vida só se eu tenho palco para viver várias? Entende? Porque a sociedade te limita a fazer determinadas coisas. Agora, o palco é esse lugar em que você pode romper com esses limites, né? Para inclusive operar junto com a sociedade do que acontece quando alguns limites que a sociedade precisa ter são rompidos. Então, eu acho que a busca por encontrar esses lugares que sejam alegres, que sejam felizes, que sejam escuros, que sejam de trevas, é o que me motiva a continuar atuando. Então, é encontrar essa diversidade de possibilidades que existem para que eu, inclusive, possa ficar feliz com a minha mísera ambição e a minha condição, exatamente.